Om Sadashiva Samarambam Shankaracharya Madhyamam Asmadacharya Paryantam Vande Guru Paramparam Eshvaro Guratmeti Murtibeda Vibhagne Vyomavda Vyapta Dehaya Dakshinamutaye Namaha Sarva Vedanta Siddhanta Gocharan Tamagocharan Govindam Paramananda Satguru Pranatosh Maha Om Shanti Shanti Shanti. Boa noite a todos. Boa noite, Olecran. Boa noite, Estela, Cristiane Alves, Celiane, Irene, Cláudia, Henrique e Betânia Broto. Boa noite, Alex. Estamos aqui para mais um encontro dos Sutras Devocionais de Narada, sob o enfoque não dual dessa tradição de Adi Shankaracharya. O James está demonstrando que esses sutras estão tratando, na verdade, de devoção não dual, que é equivalente ao conhecimento não dual, o autoconhecimento. Daí toda aquela conversa longa que a gente vê em ciclos espirituais, né? Entre aspas, o caminho do amor se encontra com o caminho do conhecimento, né? Amor é igual a conhecimento, fica cada vez mais claro. Lembrando que tudo isso é um monte de palavras, né? É só para orientar a gente, porque a gente se perde no universo simbólico das palavras. Esse que é onde o jiva humano se perde no vernáculo. Muitas vezes não adianta ser muito bom em vernáculo, porque vai continuar perdido, talvez mais ainda. Então, a gente parou aqui. Eram os valores, né, satívicos que o James começou a tratar, né? Ou seja, os valores favoráveis, né, conducivos conducivos à autoliberação, né, à liberação. No começo ele falou de vários valores adármicos, né, e agora ele está focando mais nos satívicos. Aí daí veio, né, os pensamentos, né, que a Betânia discerniu lá no encontro. E logo depois veio esse aqui, o desapego em relação aos objetos dos sentidos. Desapego em relação a objetos dos sentidos não quer dizer que você não vai ter contato com os objetos dos sentidos. Por quê? Por um motivo muito simples. Esse sistema funciona autonomamente. Então, você, querendo ou não, você vai ter contato com os objetos dos sentidos. O desapego que ele fala aqui é em desapegar-se de modo vinculativo. Ou seja, você ser capturado por um objeto dos sentidos. Por exemplo, um desapego que tem que ser trabalhado é justamente em cima de um dos pecados capitais, né, da literatura clássica. Qual, por exemplo? Gula. A pessoa gulosa, ela vai funcionar melhor se ela se desapegar do vínculo dela com a comida, com os sabores. Aí o James começa aqui. Um valor extremamente importante que equivale à maturidade existencial. O desapego é definido como uma clara apreciação de dois fatos difíceis de assimilar. A alegria que busco não é encontrada em objetos, embora pareça. E a vida é um jogo de soma zero. Ou seja, no final das contas, você só sai daqui se a sua coluna de débito e crédito se anular. Se tiver algo de mais, ou você gasta o algo de mais, ou se tiver algo de menos, você vai ter que ter um jeito de equilibrar esse algo de menos. O desapego tira a falsa emoção criada por minhas vássanas. É uma vássana que ela é dada por um golpe. Qual é esse golpe? É o indivíduo ver nos objetos uma existência própria, número 1. E número 2, devido à existência própria, achar que algo pode provir deles, porque tem uma existência própria. Né? Então, o desapego tira a falsa emoção criada por minhas vássanas e apresenta ao mundo como um fato objetivo para a minha mente. Também é indiferença aos resultados das minhas ações. Isso aqui, a indiferença aos resultados das minhas ações é consequência ou da compreensão, né, da autocompreensão, do autoentendimento, ou é um resultado da boa aplicação do Karma Yoga por um bom tempo.
O indivíduo ele fica um karma yoga tão bom que realmente ele vê que, embora ele esteja, né, executando ações, ele ainda se vê como um fazedor, ele, na verdade, não tem mais interesse nenhum nas ações dele, no resultado das ações, quer dizer. Quanto mais o indivíduo se aplica no Karma Yoga, mais ele se vê como um fazedor de ações sob o espírito do Karma Yoga, que é um espírito de oferta, vamos falar assim ao campo. E realmente, esse agir imbuído desse espírito de oferta, ele relega um plano completamente irrelevante no médio e longo prazo, o vínculo que esse fazedor, né, tem com as ações que ele está performando, porque não se esqueça, o Karma Yoga ele se vê como um fazedor. Ele ainda não está claro para ele, devido à pessoalidade dele remanescente, de que esse campo é impessoal. E o próprio Jiva dele, na verdade, é um conjunto impessoal que age sob o comando dos gunas, conforme suas vasanas, sejam elas vinculativas ou não. Agora, apresentar o mundo como fato objetivo, o que é apresentar o mundo como fato objetivo? O que quer dizer isso? Eu apresento o mundo como um fato objetivo para a pessoa. O que eu estou puxando dessa pessoa? O que eu estou querendo mostrar para ela? O que vocês acham? Os objetos não têm valor. Se a gente entender o mundo como os objetos, está querendo dizer que os objetos não têm valor em si. Então, se a gente agora estende o que a gente aplicou para o objeto, né? Como a Betânia disse, a gente estende para o mundo, o que isso está querendo dizer é que o mundo é neutro em valor. Né? Você pode chegar a essa conclusão como a Betânia chegou. O que é o mundo para a gente? É um monte de objetos que a gente acha que está vendo. A gente acha que a gente está vendo objetos com existência própria. Né? Então, para você entender o que é o mundo como fato objetivo na minha vida, você pode partir desse ponto dela aí, que é o ponto de considerar ele a partir dos objetos, porque o mundo nada mais é do que um conjunto de objetos. Então, se os objetos não têm valor em si, o agregado deles também vai ser neutro em valor, o mundo é neutro em valor. Né? Isso você pode ver facilmente na sua vida, dependendo do tipo de reação que a pessoa tem em relação ao objeto ao longo do tempo. E a reação que várias pessoas têm diante daquele objeto. Né? Algumas pessoas ficam muito eletrizadas com o filme de terror, outras têm nojo, e outras simplesmente têm indiferença mesmo. Então, isso apenas prova que quem colore esse mundo com aquela tal de aquarela que Deus dá, somos nós mesmos. As cores são as mesmas, as pinceladas são do Jiva, que é literalmente coordenado nesse ponto pelas vasanas. E a vida, um jogo de soma zero, é porque, como esses objetos não têm valor, o mundo ele é um fato neutro em última instância, e a vida é um relacionar com os objetos, é assim que a gente entende, né? Vida. Então, você está se relacionando com algo neutro. Né? Você, no fundo, está construindo coisas que não pertencem a você. Eu consigo um punya karma, não pertence a mim, uma hora ele vai ser exaurido. Ele vai voltar a ser um elemento neutro no mundo. Eu estou cheio de papakarma, a própria lei do karma vai equilibrar isso até que aquele monte de ação negativa minha seja reduzido a zero, em termos desse agregado que a gente entende como mundo. Isso aqui, quando a pessoa compreende muito claramente o que isso aqui quer dizer, ela começa a ter que prestar atenção em outra coisa, que é a manobra clássica do Vedanta. Né? O Vedanta é como se tivesse uma criança cheia de pirulito de doce na mão, sorvete, ele vai pegando isso tudo, vai jogando fora. Ele joga fora explicando para a criança o que ele está fazendo. É claro que o estudante, na hora, não percebe isso, mas uma hora ele vê que ele não tem mais nada na mão. E aí ele é obrigado a olhar para ele. Então, quando o desapego ele é entendido em relação aos sentidos, em relação ao karma, às ações, é aquela manobra clássica do Vedanta. O Vedanta devolve você para você mesmo. Ele diz, olha, o único local para onde você tem que olhar é você mesmo. Ah, mas eu gosto de política, eu sou viciado em sexo, eu quero ter um sucesso na minha vida, tal, quero ser um grande acadêmico, eu quero ser um bom vivan que não faz nada, quero ser rico. Não importa, o Vedanta vai sempre devolver você para você mesmo. Ele vai dizer que tudo isso é cambiável, é mutável,
e o que você está procurando não pode estar aí. Então, vale a pena refletir sobre isso. A vida é um jogo de soma zero. Não quer dizer que você não vá jogar o jogo da vida, como naquele post do Tim Mayananda, né? Jogue o jogo da vida sabendo que você ganha e perde. E o final aqui que a gente viu é quando a gente tem um Karma Yogi muito aplicado, né? Ele fica completamente indiferente aos resultados. Na verdade, ele fica feliz com qualquer resultado, né? Como a Betânia diz, né? Tudo é praçado, tudo é um retorno de Deus. Então, ele começou com desapego em relação aos objetos dos sentidos e ele acabou transformando em relação a um desapego existencial, né? Você se desapegar em relação à existência que você acha que é a existência do seu jiva, né? Isso merece uma boa reflexão. A existência não é sua, esse jiva tem um fim inevitável. Vale a pena refletir sobre isso. Se você refletir com desapego sobre a própria condição efêmera dessa suposta existência do jiva, você naturalmente vai ir se desapegando desses vínculos com os objetos dos sentidos. E não é só isso, os objetos mentais também, sejam eles quais forem, né, as virtudes, ou a pessoa apegada a vários fatores adármicos também. Ela refletindo bem, ela consegue se livrar de tudo isso. Então, alguém quer falar alguma coisa sobre isso aqui? Não? Uma outra coisa é olhar isso sobre a ótica dos valores, né? Eu vou notar que os valores que seriam alimentados pelos objetos do sentido, os objetos mentais, não são conduzivos à autoliberação, embora você possa usá-los, mas não ficar vinculado a eles, né? Aí ele falou aqui de renúncia à austeridade. Se uma pessoa é desapegada, ela conseguir, né, exercer a renúncia e uma vida mais de acordo com o objetivo dela, que é a autoliberação, que seria uma vida austera, entre aspas, fica bem mais fácil. Às vezes essas coisas são retiradas, né, de livros que foram escritos ou por monges, ou foram inicialmente levados a cabo ali em ashrams, tudo. E às vezes eles usam umas palavras assim que para a cultura ocidental ficam meio estranhas. Porque mesmo que você seja austero em relação aos bens que a cultura ocidental disponibiliza, você continua tendo contato com eles. Então, é uma cultura que deixa você muito íntimo de todas essas supostas tentações, né? Então, você tem que ser um cara muito camarada com as suas tentações, né? Você não vai expulsá-las a pontapés e aos tabefes, principalmente porque não vai dar certo. Você não está isolado para que isso dê resultado certo. Você vai ter que compreender isso. Seria difícil encontrar um valor espiritualmente mais útil do que a renúncia. Agora ele vai situar isso em termos da civilização ocidental, especificamente. Olha, é uma janela no tempo. Não era como ficou depois da Segunda Guerra. A prosperidade do pós-guerra, na Segunda Guerra Mundial, criou sociedades repletas de criaturas necessitadas e desejosas. Daí vem as sociedades de consumo. Eu quero o que eu quero, do jeito que eu quero, e eu quero agora. Essa é a base da propaganda, né? Do merchandising de marketing, é esse. Como é que eu vou oferecer isso para aquele sujeito de modo que ele fique movimentado dessa forma? Eu quero isso que está sendo oferecido por mim, exatamente desse jeito, e eu quero agora. Essa atitude, que ela está fomentada no vazio espiritual generalizado de grandes populações, as grandes populações urbanas, né, principalmente do pós-guerra mesmo, produziu uma intensidade e um volume de pensamentos perturbadores sem precedentes na história humana. A solução: cultive o valor pela renúncia. O santo mantra do renunciante é: menos é mais. Quanto menos objetos densos e sutis eu desejar e possuir, mais paz eu desfruto. Eu vou desfrutar de mais paz porque eu não vou ficar correndo atrás deles.
E se eu tiver esses objetos, eu não vou estar ocupado em mantê-los. Então, naturalmente, eu vou ficar bem mais pacífico. Você quer ver um objeto sutil, que é muito delicado e poucas pessoas prestam atenção? É o indivíduo querer ter certeza. É o indivíduo que ele entra, por exemplo, numa conversa com uma pessoa, querendo sair dali com uma certeza sobre um objeto mundano qualquer, ou então impor uma verdade à pessoa. Tem um ditado budista que diz assim: você quer paz ou você quer estar certo? Né? Se você quer estar certo, naturalmente você vai ter que sustentar uma boa argumentação, né? Ou seja, você vai gastar energia. É como se você estivesse tentando manter um objeto denso. É a mesma coisa. Mesma coisa. É incrível, mas os objetos densos funcionam da mesma forma que os sutis. Você adquire, esperando deles algum fruto, alguma coisa boa, e depois você tem que mantê-los. Por isso que você entra nessas revistas acadêmicas e você vê um debate interminável, né, que às vezes já dura centenas de anos entre pensadores de uma corrente, pensadores de outros, né? São embates, são lutas por objetos sutis. Então, quanto menos objetos densos e sutis você quiser e você tiver que sustentar, mais pacífico você fica. Você fica mais pacífico porque a mente fica pacífica. E a mente fica pacífica justamente porque ela não está com essa tarefa ingrata de ter que correr atrás de um objeto e depois mantê-lo, né? Como é que a mente se comporta, então? Se ela for obter um objeto, ela vai lá e obtém ou não. Essa é uma visão madura. Se ela obteve, tudo bem. Se não obteve, tudo bem. E depois, ao invés de se preocupar em mantê-lo, ela se acostuma em largar o seu objeto quando ele é carreado, né, fora pela vida. O apego mais forte que a gente tem é com o corpo, né? As pessoas estão envelhecendo bastante, aí querem se manter ali, num corpo que está dando claros sinais de que vai morrer, vai terminar, e a pessoa luta para tentar estabilizar aquilo que é impossível de ser estabilizado. Então, tudo isso aqui vale uma boa reflexão, né? Eu acho, inclusive, que a pessoa se expor, uma vez que ela entenda, mesmo que indiretamente ela é o ser, se ela começa a se expor a um escrutínio desse diário, é muito útil, né? Apesar de, aparentemente, uma vida dessa, né, imersa em tantos objetos de desejo, aparentemente perturbar a pessoa, ela está numa condição muito boa para ir testando isso o tempo todo. Ela precisa só ter paciência e ter fé nas escrituras, porque ela vai lidar com os objetos do mesmo jeito que ela sempre foi lidando, intensamente. Só que agora ela vai fazer o caminho inverso. É um bom jeito para os objetos pararem de ter essa cara de bicho-papão, né? Que às vezes os circuitos espirituais colocam, né? Nossa, o desejo é um problema, o sexo é um problema, a agulha é um problema. Mas você vai se referenciando bem nisso, né? Ver que valor isso pode ter diante do fato de que você é pleno. Além de tudo, se você fizer isso, você vai estar exercitando um pré-requisito muito importante para você absorver bem o Vedanta, né? Que é a fé nas escrituras, né? Você vai estar realmente tentando conferir se a escritura ela está respondendo de modo adequado a uma situação dessa. Eu acho que a gente que já está misturado com isso há muito tempo não precisa tentar evitar nada. Precisa olhar as coisas com discernimento e ver o que cabe. Então, não se admire se você for ficando um pouco ermitão, mas no bom sentido, né? Você não vai excluir nada, você só vai ficar um pouco ermitão, um pouco monge, um monge urbano, sabe? Como dizia o Senhor da Morte para o Natiqueta, né? Ele dizia que o ser pode ser encontrado, a tradução em inglês é in this nasty world, in this nasty mess, nessa bagunça nojenta, que é como as pessoas chamam essa vida corriqueira, muitas vezes cheio de problema. Ele disse, o ser está aí também, isso é o que importa, né? Nesse mundo bagunceiro, sujo, né? E se você for realmente se assentando, você vai ver que isso ocorre, né? Ontem eu passei aqui pela Rua da Glória, que é uma rua caótica. Aqui tem mendigos pelados, é uma coisa muito louca a Glória. A Glória virou uma espécie de Blade Runner, uma coisa muito difícil de explicar para as pessoas, só descendo aqui para ver, né? Tem pessoas meio nuas, tem pessoas entrando nas lojas americanas,
tem feirantes, forró no meio da rua, partes sujas, partes limpas. Há 2 dias eu passei por aqui, eu estava ainda com o clima assim do Retiro, que foi num lugar limpinho, cheio de natureza. Aí eu fiquei, nossa, esse lugar realmente é meio incompatível com o autoconhecimento. Coisa alguma. Depois eu voltei da bicicleta hoje, eu achei aquilo ali estranhamente encantador. Aí me veio uma coisa assim, mas Deus é muito grandioso mesmo, né? Cabe qualquer coisa. Porque do ponto onde eu estava tomando mate, eu via qualquer coisa acontecendo. Via cracudos, via donas de casa com criancinhas comprando frutas na rua, automóveis, motoristas fazendo bagunça, todo tipo de gente numa calçada já cheia de pedra quebrada, e essas árvores maravilhosas da glória, umas árvores centenárias. Aí eu disse assim, caramba, é mesmo. É que nem o Senhor da Morte disse para na etiqueta. Você encontra isso em qualquer lugar. Se você encontrar nessa imundície e começar a ver uma beleza inerente até nisso que as pessoas chamam de imundície, aí a coisa está indo muito bem. Então, às vezes a pessoa vem de um ciclo espiritual, aí tem aquela ideia, de que o ambiente espiritual ele é puro, o ambiente mundano é um ambiente sujo. Não, são ambos ambientes materiais, E o indivíduo ele tem que ver que ele vai encontrar o que ele está procurando nos dois. Ou seja, ele vai encontrar ele, mesmo nessa sujeira toda. E mesmo num ambiente supostamente asséptico, em termos desses vínculos com objetos, como o ambiente material. Por isso que eu sou meio de uma visão assim, meio guerrilha espiritual, sabe? Você pacientemente vai meio que se miscuindo nesse monte de objetos, vai entrando no contato generalizado com eles, vai investigando o tempo todo. Até que tem horas que você vai ficando maravilhado mesmo, você fica muito encantado. Porque, por pior que seja um monturo de lixo, ele tem uma beleza indescritível. Não dá para explicar essas coisas, não tem como. Alguns de vocês já devem ter reparado que, mesmo nas piores condições, essa compreensão vem com muita clareza. Não tem como explicar. E o benefício dela, que vem numa situação dessa, é absolutamente inexplicável. É por isso que Jesus dizia, você começa a ficar numa paz que não é desse mundo, não é mesmo. Mas está aí no mundo, Bacana isso, Não consegui me esquecer. Oi. Mas eu queria fazer uma ressalva aí, que você, eu acredito assim, precisou se retirar um pouco disso para poder abrir espaço, para poder estudar as escrituras, ter essa clareza. E aí você pode, como o professor sempre fala ali, dá 6 meses para o Vedanta, fica ali, fica focado, dá um tempo, abre espaço. Depois você volta e você pode ver essa beleza, Mas estando no meio daquilo tudo, para conseguir ter o tempo do estudo, ter o tempo de contemplação, etc. e tal, Acho que esse verso fala muito, assim, porque menos é mais. E aí o menos é mais, eu fico imaginando aquela imagem, assim, de faz de conta que cada objeto que a gente tem é um barbante, que nos vincula a ele. Quanto mais objetos ou mais coisas você está vinculada e está se relacionando, menos livre você é, Então, esse menos é mais também é um espaço que você vai abrindo para poder estar mais satívico, para depois, quando você vai para um lugar assim, entre aspas, mais caótico, você consegue discernir ali dentro, desse espaço, porque sem esse menos é mais, eu acho difícil, no meio desse turbilhão todo, ter essa clareza de que tudo é Deus, de que tudo ali é só material mesmo, Não sei, fiz uma ressalva aqui, porque porque você olha assim, Alex? Mas o mundo ainda não está olhando desse jeito, Como você. Você teve que fazer esse aprofundamento nos estudos, Eu compreendo o que você diz.
Entretanto, esse aprofundamento dos estudos nunca me colocou à parte dessas coisas, até porque minha vida não permite isso, né? Eu não tenho como passar um tempo realmente isolado devido ao trabalho, aos vínculos que eu tenho, né? Eu seria tipo um householder, né? No sentido estrito, né? Só está me faltando uma família. Mas eu tenho uma vida bem mundana. É, eu tenho uma vida bem mundana. É claro que, com o passar dos anos, eu sempre preferi hábitos assim, algo diferentes, né? Que é acordar cedo, ter alguma atividade física e cuidando da alimentação, mas tudo isso vai vindo à medida que você se aprofunda. Por isso que eu usei o termo guerrilha espiritual, porque no começo parece que você está completamente assim esmagado por esse mundo. Mas quando você vai olhando bem esse mundo, você entende que você não consegue excluir nada dele, né? Então, você passa por muitos contratempos quando lida com o mundo desse jeito, porque realmente não foi dado um espaço, como é dado naquela fábula lá do touro do Zen budismo. Vocês conhecem essa fábula? Né? Onde não conhece essa fábula? É uma fábula que compara essa rudeza da mente crua, não observada, com um touro. É um touro que tem que ser domado, com cuidado. Primeiro ele tem que ser visto. Olha que bacana, né? Primeiro você tem que saber que o touro está lá. Você não sabe que você está sentado em cima de um touro louco. Então você tem que saber que o touro está lá, sempre. Depois você se aproxima do touro. Tem uma hora que você tem que segurar ele com força. Depois você monta no touro. E depois, finalmente, você já não sabe muito bem se você está montado no touro. Parece que tudo se dissolveu. E aí o Roshi diz para o aluno, agora vá para o mercado. Né? O que é isso? Vá para a vida e vê se a coisa funciona. Isso aí seria o ideal, né? Seria o ideal para todos nós. A gente realmente conseguir passar um tempo bem fora desses estímulos. Mas eu asseguro uma coisa, mesmo você se expondo a esses estímulos e bem motivado, você começa a perceber as coisas de um modo muito diferente. Você passa até por uns momentos de sensação. Eu não gosto de falar de sensação, porque dá a impressão que todo mundo tem que ter isso. Não, mas eu já conheci um cara assim também, eu conheci ele em outro grupo, né, onde ele, no meio de multidões, no caos, ele tinha uma sensação de dissolução mesmo. Né, ele meio que se despersonalizava naquele caos. Isso aqui também, volta e meia, ocorre comigo, essa dissolução. Então, acho que isso também depende da psique do estudante, né? Mas é interessante. Uma coisa que eu noto que é muito, mas muito importante para isso tudo, e hoje em dia eu vejo por que a tradição fala isso, é desenvolver o aspecto devocional. Eu não sei por quê, mas eu acho que é porque a nossa natureza é devotada mesmo. Quando você pega toda aquela sua devoção, que inicialmente está repelindo o mundo, e você literalmente você força ela a olhar para o outro lado. É como se você pegasse a pessoa pela cabeça que está olhando de um jeito, você pega ela pelas orelhas mesmo no começo e faz a cabeça dela virar. Tem um certo esforço nesse início, né? Ele muitas vezes não é doce. Aí me lembrei do touro zen, né? Onde o cara teve que ir lá e segurar o touro pelo chifre. Tem um certo empenho, tem uma certa força psíquica. E a devoção ela é muito boa para afirmar essa força psíquica, porque a devoção, mesmo que a prática seja mecânica, ela estabiliza suas emoções. Então você consegue pegar essa mente mais desembestada e segurar ela com uma certa força, né? Se eu soubesse disso, eu teria, né, me devotado bem antes, mas eu só funcionei por compreensão mesmo, eu nunca consegui fazer nada mecânico. Agora, quem consegue fazer algo de modo ritualístico mecânico, pode conseguir um benefício gigantesco, porque lá no fundo a pessoa está compreendendo o que ela está fazendo. Então, eu não tive esse interregno, né? Esse intervalo de tempo entre você entender alguma coisa mais profunda sobre você e ficar livre de contato com o mundo. Não foi assim, né? Foi uma exposição contínua. E eu vi que não ia ter como ser de outra forma. Aí eu tive que começar a me adaptar, né? E realmente olhar o mundo como algo diferente,
Hoje em dia não faz sentido, na época era estranho, né? Mas começou a ficar claro. Isso aí me lembra uma vez que eu estava aqui em Santa Teresa, muitos e muitos anos atrás, e eu era muito rabugento com a vida. Eu estava subindo aqui uma escadaria num luar lindo, mas a cena era linda, era uma escadaria enorme, cheia de buganvílias, de noite, tudo branco. Aí um cachorro derrubou uma lata de lixo. Eu comecei a resmungar, né? Depois, esse cachorro já derrubou a lata de lixo. Aí eu pensei assim, caramba, mas é um olhar muito viciado em problema, né? Qual é o problema do cachorro derrubar uma lata de lixo num luar maravilhoso desse, né? Deixa o cachorro derrubar a lata de lixo, ainda mais porque para o cachorro ele está provando iguarias que para nós são lixo sob um luar maravilhoso. Então você pode começar a brincar com as suas construções de pensamento, né? Olha que deleite para um vira-lata encontrar uma lata de lixo com tantas coisas saborosas numa noite maravilhosa, né? Nós humanos torcemos o nariz. Os vira-latas acham isso um encanto, né? Eles não têm que ter esforço nenhum para comer, né? Os vira-latas, os cães urbanos, eles estão numa espécie de céu, né? Assim, terreno para o reino dos cães, né? É o Sansara dos cães termina e ele entra no Samadhi quando ele vira um cão urbano onde ele pode comer lixo à vontade. Não tem mais briga, não tem mais dor, sempre vai ter um ser humano para lá dar uma alisada nele, alguma pessoa simpática aos animais para cuidar dele direitinho, coitadinho do bicho. Então ele está numa espécie de nirvana canino. Tem brincadeiras que você pode fazer com as suas projeções mentais, né? Quando eu me dei conta disso, que aquele cachorro era abençoado, aí eu, nossa, que glória desse cachorro. Quem sabe um dia eu, como cachorro humano, me satisfaça com essas coisas que hoje em dia eu acho tão repulsivas. Então, você pode ir para esse mundo com coisas de um aspecto tão repulsivo, e você pode ver, como o Senhor da Morte apontou para o Natiqueta, né? Você vai encontrar o ser, né, nessa bagunça, né, nesse monte de coisas aparentemente nojentas também, né? Às vezes o conhecimento védico ele usa exemplos assim muito fortes, né, para a pessoa não desanimar. Mas realmente o ideal, né, é como você falou, Betânia, que tenha um interregno, que a pessoa dê uma sossegada, né? Mas quando a pessoa não tem como fazer isso, ela pode confiar e ir em frente, né? Se aprofunda na autoinvestigação e reza bastante para Ishvara, que Ishvara é um cara muito legal, vai te dar as coisas certas no momento que talvez você não entenda. Mas a vida sabe o que faz. Então, o ser humano ele tem que aproveitar esse passe de bola, né? Mesmo que pareça um passe de bola no meio de zagueiros, dando chute nas suas canelas, né? Cotovelada, mas é um bom passe de bola. Por isso que eu falo disso, porque é uma coisa que eu realmente não fiquei isolado disso. Eu comecei a notar isso quando eu ficava no mesmo efeito numa vida dessa e num retiro. Aí eu digo, caramba, esse negócio é claro que está em todo lugar, porque é adimensional mesmo, por que eu estou surpreso com isso, né? Eu não devia estar surpreso. Mas é claro que tem situações que você prefere evitar, né? Você não está lá para ficar se complicando, né? Então, tem horas que Ishvara aparece de um modo desagradável. Quando o Ramana estava vivo, lá naquele ashram dele, Tiruvannamalai, uma vez o ashram foi assaltado. Foi assaltado mesmo. Os ladrões entraram, levaram coisas do ashram, deram uns pontapés nas pessoas e deram umas boas bolachas na cabeça do Ramana. Ele levou muito tapa. Mas ele ficou na boa. Aí, quando eles foram embora, aí o Ramana disse, pois é Ishvara aparecendo desse jeito, né? Ainda bem que tudo terminou bem, né? Como quem diz, pô, eu só levei umas bolachas, né? Tive sorte. Então, a gente aprende a lidar com essas vicissitudes, né? Mas mais vale. Os dois sistemas são bons. Às vezes uma pessoa ela consegue, né, esse interregno, depois ela tem que cair no mundo. É só para a pessoa não achar que está ocorrendo alguma coisa diferente de um para outro. Né? Mas é engraçado, Betânia, porque quando eu voltei do retiro, eu sabia que eu estava sob efeito do retiro. Olha que engraçado. É uma vássina, viu? Uma projeção. Aí eu pensei, caramba, é claro que isso não vai durar. Eu só não sei quanto tempo vai durar, mas não vai durar. Aí hoje já estava desfeito de novo. Eu voltei para a minha apreciação mundana, nessa Nasti Mess, como dizia o deus da morte por Nachiqueta.
a gente tem muitas interpretações, né? Vale a pena explorar todas elas, para a gente ficar cada vez menos impressionado. Mas eu entendo as duas posições. Mas a devoção é que viabiliza o cara, viu? Por isso que, no fundo, o estudante Vedanta, no fundo, ele tá exercendo a devoção dele. Só o fato de você estar em cima das escrituras já mostra que está devotado. Você está em cima de uma revelação de Ishvara. Então, você está devotado a Ishvara, como um professor, né? É só pegar isso e expandir para tudo. Tudo é Ishvara. Vai ter visões muito embaraçosas, mas é Ishvara mesmo, cara. Não tem, né? Isso vai desafiar um pouco o modo como a gente enxerga as coisas. Mas são tudo opções, aí é a trajetória de cada um mesmo. É como você disse, né? Menos é mais. Às vezes, a gente acha que uma coisa é mais, né? Mas quando a gente olha bem, a gente vê que eram as nossas crenças que estavam deixando ela mais. Aí você olha bem, ela churria, né? Que nem um balão que você fura assim, aí ela fica menos. Né? Eu era tão apegado a estudar política, aí eu estou vendo que eu acho legal ainda, mas ficou bem menos, né? Comentário muito bom esse da Betânia, que deu margem a muita coisa. Vocês entenderam o que a gente foi falando aqui? Sim, né? É Sim, engraçado a Betânia ter falado isso quando eu li e, anteontem esse diálogo do Deus da Morte com o Natiqueta. Era justamente isso que ele estava falando. e é, para mim, muito, muito significativa a sua colocação, Alex, porque hoje em dia, para mim, é mais difícil mesmo estar em ambientes assim mais tumultuados, né? Eu não quero escolher isso, mas essa sua palavra de devoção, né, nesses ambientes, até mesmo na volta do aeroporto de Alto Paraíso, você vai olhando as pessoas, as atitudes ali, você vai falando, nossa, ok, né? Mas esse olhar de devoção, né? Eu preciso treinar ele mais, porque É, para mim é muito gostoso mesmo, estar na natureza, tá bastante tempo sozinha, né? Tá quieta, em silêncio. Minha sobrinha às vezes chega aqui perto e grita isso e aquilo, eu já, oh my God, né? Mas ué. Mas esse aspecto te de entendo. devoção, né? É um aspecto de uma vassana mesmo, né? De que vai criando essa mente mais satívica. Você não quer que fiquem atrapalhando, né? Sim. E talvez atrapalhe só porque eu não estou nesse aspecto de devoção nesses momentos, né? Porque se eu tiver, não atrapalha, continua satívico nesse tumulto. Eu vou, eu vou investigar isso, porque você tocou num ponto que, para mim, assim, a princípio que eu falei, não, mas calma aí, né? Precisa pelo menos dar um espaço, senão eu não consigo nem pensar aqui no Vedanta, nesse tumulto do meio aí que você fez, contou, né? E veio vindo imagens que eu imaginei até a 25 de março, porque eu não tenho glória aqui em São Paulo, né? Uhum. Eu pensei nesse tumulto, aquele monte de gente, aquela coisa assim, né? Falei, nossa, aí não tem nem condições, né? Mas é uma vassa, né? Isso é um valor também que eu coloquei, né? O objeto é um objeto, né? O próprio filme ali é o objeto, né? Que eu ponho valor. Muito É, bom, obrigada, viu? eu vi que a devoção, sabe, ela é um... Nossa, é como está nessa escritura aqui, né? A devoção é o bem mais precioso. E é imperdível, porque devoção é a nossa natureza também, né? Você não tem como perder a sua devoção. Nem que se devote a coisas que não prestam, mas a devoção está lá. É só procurar que ela vai estar lá. De algum modo.
né? Pode estar mascarada de uma coisa demoníaca, uma coisa angelical, mas é a mesma, o mesmo jeito que está ali, com essas várias máscaras, vários papéis, mas é o mesmo que está lá sempre. Vale a pena ver. Mas vai devagar, né, Betânia? Né? É bacana a pessoa aí, mas você tem esse jeito, você sabe devagarinho, você é bom isso. Isso é muito bacana, a pessoa não se forçar, né? Ela vai se tratando bem. Se você não se tratar bem, não tiver compaixão por si, você não vai conseguir tratar os outros bem nem ter compaixão dos outros. Não adianta. Não adianta, senão você vai tornar a sua compaixão pelos outros como um bem espiritual que você vai gostar de mostrar para os outros. Né? Então, aprender a se tratar bem, ter compaixão de si mesmo é um caminho seguro para manifestar uma compaixão e um bem-tratar dos outros adequado, né? Discreto, gentil, produtivo para o campo. Muito bom essas intervenções assim. São ótimas, porque aqui a gente está lidando com investigação, não tem jeito, né? A gente tem que entrar nisso. Eu vou falar no final, se der tempo, uma coisa sobre a investigação, mas de um modo mais como se fosse um modelo. Né? Então, talvez fique uma coisa um pouco abstrata. Mas vamos continuar aqui. Ausência de egoísmo. Bom, por estarmos discutindo o tópico dos valores, a ausência de egoísmo não é a completa liberdade do senso de um eu localizado, proporcionado pelo autoconhecimento. Olha a coisa importante o James está falando aqui. É simplesmente o reconhecimento da diferença entre o ego e o ser. Vamos olhar essa frase com cuidado. Ó. Liberdade do senso de um eu localizado é quando o indivíduo, a identidade dele está firmemente ancorada na consciência, que é um eu não localizável. Por quê? Porque a consciência ela é adimensional, você encontra ela por trás de qualquer coisa. Ou, com o passar do tempo, na frente de qualquer coisa, em qualquer lugar, em qualquer tempo. Né? Então, essa liberdade do senso de um eu localizado é quando a identificação com a consciência está muito forte. Realmente você recuperou, entre aspas, a sua identidade verdadeira, que você nunca perdeu. Ela agora é a sua identidade básica. Você não se vê mais como ser humano. Né? Você vê o seu jiva como algo ocorrendo em você, consciência. Essa é a visão final. É um dos aspectos da visão final. Então, o James ele tá sendo bem cuidadoso aqui. Ó. A ausência de egoísmo não é uma autorrealização completa. Ele não está falando nesse nível. Né? Ele está falando numa coisa mais simples, né? numa coisa mais cotidiana. Ele está dizendo, é simplesmente o reconhecimento da diferença entre o ego e o ser. É. O ser não é objetivável, mas o ego é. E o objetivar do ego ocorre através de vários aspectos do ego que perfazem um montinho de objetos. Né? O egoísmo do ego, a identificação, né, que o ego proporciona com o corpo, os caprichos, as vantagens que alguns egos têm, muitos têm, né, o auto-julgamento que o ego faz de si mesmo, a comparação. Ele está dizendo que a ausência de egoísmo é você saber separar isso. Você, o ser adimensional, sem localização, sem limites, você separar isso desse construto que procura te definir. Então, o que é isso aqui? Ele está dizendo que você sabe discernir entre duas identidades. Entre uma identidade provisória, que até então a pessoa esteve envolvida com ela, da identidade verdadeira dela. Nem que ela faça isso através do conhecimento indireto, né? Que a coisa não esteja clara para ela ainda, mas ela pode usar isso para fazer essa investigação. Então, essa ausência de egoísmo, na verdade, ela decorre de uma investigação adequada, onde em cada situação você consegue ver o ego com as suas nuances, né? Egoísticas, características do ego, e você sabe que de onde você está vendo, o ego é apenas um adjunto, ele é apenas uma qualidade a mais, ele é apenas uma tintura colocada nesse cenário todo.
Isso é saber fazer esse discernimento entre duas identidades. Uma identidade, ela é provisória, ela não é verdadeira, porque ela não tem existência em si, e a outra identidade que consegue objetivar essa, que não tem realidade própria, é a identidade verdadeira. É a sua identidade que basta a si mesma. Isso é o que ele está querendo dizer de egoísmo. Na verdade, seria um separar contínuo, né? De você saber discernir entre o que você é e o ego como uma construção, na qual você acreditou até então como a sua identidade. Né? O orgulho não é nada mais que ignorância acerca da relação entre o indivíduo e o mundo. Isso que é orgulho. O indivíduo é um ego, ou um ser consciente trazido aqui para cumprir o seu destino. Vamos dizer que o indivíduo está identificado com o ego. Então, o Vedanta ele vai no indivíduo onde ele está. Eu me sinto muito identificado com o ego, não sei como lidar com orgulho, tá bom. Então, nós temos aqui o receituário para você lidar com isso. O indivíduo ele é um ego, um ser consciente, trazido aqui para cumprir o seu destino. O egoísmo é uma ideia em relação ao ser, puramente uma noção de separação. Isso que é egoísmo. Né? Em última instância, egoísmo é o indivíduo sentir-se separado do mundo. Quando o indivíduo está guiado pelo egoísmo, ele se vê como separado do mundo, que ele chama ao meu redor. Né? Eu e o mundo que está ao meu redor. Ele não compreende que esse eu do qual ele fala, que é a estrutura egóica dele, e o tal do mundo, que só o ego vê, essa separação só faz sentido porque ela ocorre dentro do corpo sutil de um sansari. Ele não está vendo que essa separação é uma construção, tá? Ela é rodada por um programa. Não há essa separação entre um eu aqui, localizado aqui, o mundo, na verdade. Tudo isso ocorre dentro da consciência que a pessoa é. Tá? Então, é puramente uma noção de separação, uma noção de separatividade. Nasce da ignorância, nasce de Maya. E é o capital com o qual esse eu-ego começa a vida, ao longo da qual ele gasta esse capital prodigamente. Né? Ele se desperdiça para tentar manter esse ego, para tentar satisfazer esse ego. Resume-se a alegação sem fundamento da propriedade de vários objetos, talentos e habilidades que pertencem a Ishvara, não ao indivíduo aparente. Esse é o grande furo, o mais fácil de se perceber, até mesmo para um sansari, relativo à noção de separação dele do mundo. No fundo, é um problema numa ideia de relação. Né? Eu me relaciono com o mundo segundo os meus dotes, segundo os meus talentos. O indivíduo não percebe que os talentos dele não foram criados por ele. Na verdade, eles estão aí por causa do mundo, que ele está separando dele. É puramente uma noção de separação. Isso que ele está fazendo aqui é uma investigação em cima dos principais recursos que o ego tem, né? Que uma vez que ele captura a atenção do ser, ele dá a impressão de que essa associação ser-ego, o ego sendo o ser sendo aí a estrutura que dá senciência ao ego, ele dá essa estrutura aparente, ela por causa desse senso de propriedade, ela se vê como separada. Quando você vai no senso de propriedade, como ele é falso, a falsidade dele fica totalmente clara e você realmente consegue ver que não há essa separação do mundo, que os talentos que o indivíduo diz que ele tem, as características dele, são, no fundo, reflexos do próprio mundo. Para uma compreensão deste valor, baseie-se na análise do orgulho mencionada antes, porque orgulho e egoísmo são mais ou menos sinônimos. Vocês entenderam o que funciona? O egoísmo é quando o indivíduo ele vê essa separação. E o orgulho é quando ele se jacta disso, quando ele traz isso para ele e ele diz que isso é mérito dele. Né? Então, o orgulho decorre dessa posição de separação. É o único modo que uma pessoa tem de ser orgulhosa é esse, não tem outro. Né? Ela se vê como um ser separado
E ela diz que esse ser separado que ela é, por seus talentos, pelo que ela tem, pelo seu conhecimento, ela se impõe em relação ao mundo que ela acha que é separado dela. Então, o orgulho decorre de um senso egóico muito forte. Por isso que ele colocou aqui que orgulho e egoísmo são mais ou menos sinônimos. Sem egoísmo, você não tem como ter orgulho. O Swami Dayananda ele apresenta uma interessante investigação, cuja contemplação tornará claro o absurdo do egoísmo. Então, aqui em cima a gente já viu que o senso de posse é absurdo. A gente também já viu que o senso de separação ele é construído por um programa, né, pela ignorância. Mas ele pode ser facilmente, né, questionado a partir da investigação, mesmo que seja uma investigação indireta, baseada no conhecimento escritural. O que o Swami Dayananda diz? Ele diz assim, ó, embora eu seja agraciado com livre-arbítrio e eu tenho o poder de escolher minhas ações, ele está puxando a investigação pelo livre-arbítrio. Eu não tenho poder sobre o resultado, que não é mais do que uma possibilidade entre as probabilidades 1000 desse evento, né? Essa aqui é a própria visão, né, da ciência do Karma Yoga. O resultado de qualquer ato decorre de muitas circunstâncias passadas e presentes, conhecidas e desconhecidas, que operam em conjunto, né? Você não tem como avaliar isso. Se o meu braço, forte e hábil, dá o passe vencedor nos segundos finais de um jogo de futebol americano, o rugby, há muitos fatores materiais e circunstanciais juntos para que a vitória seja considerada uma questão de orgulho pessoal. Eu não sou o criador nem do futebol e nem do meu corpo atlético. Muitas experiências contribuíram para o desenvolvimento da habilidade do braço que jogou a bola. Experiências que eu nem sabia que iam ter como resultado isso. Eu não sou responsável por terminar a tempestade antes do jogo, né? Uma chuva que caiu antes do jogo, que aí então pôde ser jogado. E eu não sou responsável pelo expressivo tremor de terra que ocorreu 2 segundos antes de eu dar o passe. Também não posso reivindicar crédito pela habilidade do meu companheiro de equipe que recebeu o passe vencedor, né? O passe que eu dei para ele. Quando o orgulho e o ego são examinados, nesse detalhe que ele está falando, eles se tornam tão bobos, mas é porque é bobo mesmo. É uma construção completamente boboca. Se tornam tão bobos que a humildade realmente não pode ser considerada uma virtude. A humildade é um nome um pouco elegante para uma investigação bem executada, né? Ou seja, a humildade que é o normal, né? É o normal. Quando o indivíduo olha as circunstâncias do que ele chama de minha vida, ele não tem outro remédio senão dizer, bom, como é que é o nome dessa sacação que eu estou tendo? Ah, as pessoas chamam isso de humildade. Mas, no fundo, é um óbvio, né? Até quando você está atravessando uma rua, coisa que a gente faz milhares de vezes durante um ano, pô, muitas coisas têm que concorrer para que você atravesse a rua. Seu corpo tem que funcionar, você não pode enfiar o pé num bueiro, você não pode torcer o pé, os carros têm que respeitar o sinal. Já imagina se quando você está atravessando a rua, aquele sinal que está saindo do verde e indo para o amarelo, ele falha, e o carro vai e passa por cima de você, porque o sinal não ficou amarelo? Olha quanta coisa está acontecendo. A pessoa diz, mas isso é um exemplo extremo. Ué, mas acontece. Outro dia eu vi um vídeo no YouTube, um coitado de um homem andando do outro lado da estrada, a carreta explode o pneu, a roda sai girando, atravessa a pista, entra na mão contrária, quica na mão contrária, cai na calçada e atinge mortalmente o coitado pelas costas. Acontece, isso é um exemplo extremo para dizer que a pessoa não tem controle nenhum. Pode ocorrer eventos assim absurdos. A gente não sabe, a gente não tem como avaliar isso. Quando você investiga a sua experiência comum do dia a dia, puxa, é só você imaginar a quantidade de coisas que poderiam ocorrer para a sua experiência não ocorrer do jeito que ocorreu, você vê que você não tem como ter orgulho de nada. Você começa a ver que você é mais um elemento nesse conjunto impossível de ser numerado, né? Não tem como numerar um conjunto desse, que a gente chama de vida,
não tem como saber quais são os elementos. Você sabe que o seu giva é um dos elementos que estão lá, mas você não sabe quantos elementos estão lá e nem quais são todos eles. E, para piorar, tem um monte de elemento sutil, né? O que torna a coisa muito mais enrolada. E, a despeito dessa aparente confusão, a gente sempre viveu nossas vidas como sempre a vivemos. Né? A gente está aqui constatando um monte de coisas óbvias, né? A ausência de egoísmo permite que eu aprecie, olha que bonito, todas as oportunidades maravilhosas. Deixa eu voltar para cá. Ó, quando o orgulho e o ego são examinados, eles se tornam tão bobocas que a humildade realmente não pode ser considerada uma virtude. A humildade é simplesmente entender o mundo, inclusive eu mesmo, porque eu sou um dos elementos desse mundo, exatamente como esse mundo é. A gente pode dizer que a gente está fazendo um estudo de Ishvara Knowledge, né? Estamos comparando um conhecimento, olhar o conhecimento de Ishvara sobre o enfoque para mostrar como é que o cultivo do orgulho é uma coisa boba, sem fundamento. Isso aqui é bem análise do Dayananda mesmo. O livro O Valor dos Valores é cheio de exemplos assim. A ausência de egoísmo permite que eu aprecie todas as oportunidades maravilhosas que o mundo oferece. Oportunidades essas que proporcionam uma fonte de aprendizado e a chance de eu abandonar minha ignorância. Eu paro de me ver como centro do mundo. Parar de se ver como centro do mundo é fundamental para que o indivíduo tenha capacidade de renúncia, né? Para que ele cultive essa ausência verdadeira de egoísmo como realmente uma coisa muito boa, para todas as vezes que ele sentir orgulho, ele repensar o que está ocorrendo com ele, né? Para o indivíduo buscar uma vida mais austera. Não quer dizer, veja só, né? Vocês já pararam para pensar que um milionário pode ser um cara austero? E quantas vezes na vida a gente viu exemplo de milionários que eram caras austeros? Vocês já não ouviram falar disso? Pessoas muito ricas que continuaram austeras, né, sóbrias, né, não se deixaram encantar pelas suas riquezas gigantescas, né? Então a gente começa a apreciar, né? Você observa todas essas oportunidades para que a sua ignorância não continue a progredir nas suas relações diárias e não contamine a sua relação com o campo. Essas visões, elas te dão uma visão realista da sua relação com o campo. Porque a vida é relação o tempo todo, né? Mesmo que você saiba que você é consciência, para todos os efeitos, você continua uma entidade. Só que você não se vê como uma entidade separada mais, né? Mas é uma entidade com suas características, né? Suas nuances, do mesmo jeito que você não encontra dois cachorros parecidos na rua. Né? Cada coisa dessa que vem à vida, ela tem uma particularidade. Tamanha é a abundância, tamanha é a riqueza, né? A opulência da vida quando ela se manifesta. Né? Alguém quer acrescentar alguma coisa sobre essas investigações aqui que o Dayananda faz? É como eu falei um pouco mais abaixo, né? O livro O Valor dos Valores, ele traz um sem número dessas investigações em cima do estudo dos valores, né? Ele usa essas investigações para desmontar o nosso apego aos valores adármicos e ele usa essas mesmas, como ele fez aqui embaixo, para favorecer o cultivo da gente dos valores dármicos, né? Se você apreciar as oportunidades maravilhosas que o mundo oferece, o que você está sendo com o mundo? Você está sendo o que o mundo é com você. O mundo é generoso com você. Se você aprecia isso com o mundo, você está sendo generoso com o mundo. Você está reconhecendo a generosidade, como é que a coisa é ampla, como ela é fecunda, como ela é fértil. Quanta chance de abandonar uma auto-ignorância. As coisas estão sempre aí, sempre tiveram. Só que a gente está de um modo que a gente agora está aprendendo a lidar com isso. Você está sendo guiado por várias investigações, vários tópicos, muitos deles delicados, que mostram como é que você aproveita o seu dia a dia para você ir minando progressivamente os alicerces da sua auto-ignorância. Valorização do tempo. Isso é muito interessante. Oi. Só um comentário, né? É interessante esse conceito de orgulho, né?
Porque muda o conceito atual, né? Assim, um conceito que a gente está acostumado, né? Porque orgulho quer dizer, no dia a dia, para todas as pessoas, orgulho é quando você ressalta muito, tal. E aqui ele não fala de muito, ele só fala, né? Essa questão, mas não é nada é seu, né? É um outro patamar, né? Não é nem É, essa questão entre aspas, defeito de ser orgulhoso, né? É um outro patamar, que é um patamar que a gente, entre aspas, assim, não pode nem reconhecer qualquer talento como o nosso, né? Nesse sentido. exatamente, Não estou falando que você vai exatamente. falar para o outro. É para você mesmo, você já tem que ter essa noção, não é o outro É, nesse sentido. Tá? Muda, né? Eu não tinha visto o orgulho por esse prisma, assim. Achei muito interessante, muito mesmo. Eu é isso mesmo não. que você falou. É isso mesmo que você falou. O Dayananda devolveu você para você mesmo, naquela manobra de sempre do Vedanta. O Vedanta é muito repetitivo. Você faz uma pergunta, ele fala, tá, mas olha aí você, pum. Você, mas o mundo, isso, mas olha aí você. Você, pô, que cara chato. Esse tal de Vedanta, ele é muito chato, porque ele não entra em uma conversa minha. Não, não entra, não entra. Por isso que muitas pessoas não têm paciência com o Vedanta. Porque ele vai dizer, tudo bem, mas olha aí você alimentando isso, faz sentido? Aí o cara vê, puxa vida, o pior é que esse chato tem razão. Né? Aí as pessoas preferem ir embora, na maior parte das vezes, porque o indivíduo é orgulhoso de alguns aspectos. Aí o Vedanta vem e diz assim, cara, nada seu é por mérito seu. Você pode aprimorar coisas suas ou não, né? Mas como elas chegaram em você, como elas fazem parte de você, não é mérito seu. Então, como a Betânia disse, ele pega a coisa pela base. Ele vê as raízes, vê os alicerces, onde está a casinha do orgulho do ego, ele pega os alicerces e diz, eu vou tirar esse alicerce assim. Aí tira, a casa cai, pum. Aí, pô, de novo esse cara perturbando o meu sonho. O Vedanta é um perturbador de sonhos, de projeções. Ele perturba todas elas, implacavelmente. Nada fica. Por isso que, às vezes, o Shiva, né, ele é tido como patrono dos yogis, porque ele é um destruidor de ilusões. Ele é aquele aspecto da existência que ele destrói tudo antes das coisas serem recicladas. E uma das coisas que ele mais gosta de destruir é a ilusão dos jivas. Né? Ele gosta mesmo, porque ele sabe que o jiva não é um jiva, o jiva é ele. Aí ele, pô, eu tenho que tirar esse aspecto meu que está enfeitiçado. Então eu vou destruir mesmo. Então ele vai lá e tira os alicerces. Sempre é assim. Devolve para o cara e tira. Você está se orgulhando? Tô. Tá bom, mas pô, você está se orgulhando disso, mas é que nada é seu. Aí, cara, pô, mas vamos olhar com cuidado. Nada é seu. Nem essa coisa de você achar que você tem orgulho é seu. Isso é fundamentado por uma guna. E você está usando uma guna rajásica, tá, né, para se impor com base numa guna tamásica, que é a sua ignorância de você mesmo. Então, você acaba reduzindo o orgulhoso a um robô, que não tem coisa mais feia e desagradável para o orgulhoso do que dizer para ele que ele se comporta como um autômato. Né? Um boneco de reproduzir padrões. Então, por isso que as investigações, às vezes, elas têm para uma pessoa que tem um ego mais delicado, né, elas são um pouco ferozes. Eu já vi algumas pessoas falando isso para mim. Diz, poxa, o Vedanta parece um rolo compressor. Aí eu não falo nada, mas quando a pessoa fala isso, eu sei que ela tem um ego mais delicado. Então, tem que ir com jeitinho, né? Esquenta, toma sopinha devagar, senão assusta o bichinho foge antes do tempo. Não é para fugir, não precisa fugir. Né? Depois vai achar bacana não ter fugido. Né? Então, agora o James vai entrar aqui na valorização do tempo. A gente valoriza o tempo à medida que a gente vai se autocentrando. Porque quanto mais você vai se autocentrando, menos você se desperdiça em gostos aleatórios, né?
Os objetos dos quais eu dependo para a minha felicidade, então, ele está falando aqui naturalmente da visão de um Sansari, né? Ele entrou agora no plano de entendimento do Sansari. Os objetos dos quais eu dependo para a minha felicidade estão, obviamente, sujeitos ao tempo. Pronto, a primeira devolução. Para fazer o Sansara funcionar em mim, eu preciso ser intencionalmente ignorante desse fato óbvio. Segunda devolução, o tempo todo. Olha como é que a coisa vai funcionando. A ignorância bloqueia a investigação, terceira devolução, porque me mantém preso a objetos. Aí já virou uma goleada. Esse valor é tão somente prestar atenção ao lado negativo do processo em si da própria vida. Ou seja, você está desconsiderando o modo como Deus se manifesta. Você não está entendendo como a coisa ocorre, né? O nascimento é maravilhoso, talvez, mas ele deixa de ser tão maravilhoso quando se considera a morte. E o espaço entre o nascimento e a morte também não é um mar de rosas. Todos nós somos acometidos diariamente de várias dores físicas e psicológicas. Hoje você pode ser feliz, mas amanhã você pode vir a sofrer. O tempo tem uma boca voraz, ele consome tudo, inclusive a dor, né? Quantas músicas dizem, né? O tempo vai curar essas lástimas, né? Nada pode ser feito sobre isso. Mais uma devolução. Você, identificado como Sansari, você sofre por causa disso, porque o indivíduo ele acha que ele pode fazer alguma coisa sobre isso. No fundo, ele sabe que não pode e ele fica no conflito. Como nada pode ser feito sobre isso, então mantenha seu objetivo em mente. O meu objetivo é o autoconhecimento. Não desperdice isso. Faça uso consciente do tempo para realizar o que pode ser feito. Torne-se um mestre do tempo e lentamente se apresse, né? Ganhe velocidade lentamente, aos poucos. Não precisa estourar os cilindros do seu motor, né? Vá aos pouquinhos. Pega essa essência que está dessas escrituras e faça delas a gasolina de excelência para você alimentar o seu motor do autoconhecimento, né? A sua gasolina plus mais mega aditivada. É com essa gasolina que você vai banhando o seu motor da vida, com esse néctar. Você vai embebedando os seus cilindros até que eles parem de ficar desesperados, né? Eles começam a ficar cilindros dóceis, adoráveis, magníficos. O ronco da vida, que era desagradável, começa a virar uma música, a flauta de Krishna tocando em você. E esse conhecimento devorando tudo, comendo tudo, né? O autoconhecimento ele come tudo do Jiva. Ele acaba comendo a própria personalidade do Jiva. Pô, você não é isso, cara. Até isso ele digere e joga fora, né? Ele recicla isso, né? Então, a pessoa ela tem que usar bem o tempo. Como é que eu posso usar bem o meu tempo na sua vida cotidiana? Com o aspecto do guerrilheiro espiritual. Você está na sua vida do dia a dia e você usa tudo para assestar um bom tiro de amor nas suas vássanas. Você vai nocautear suas vássanas com tiros amorosos. Se você for dar tiro de metal nelas, elas vão te dar rajadas de metralhadora. Você tem que ser suave, doce, meigo com as suas vássanas. O que quer dizer isso? Quando as vássanas vêm, você tem que deixá-las virem do jeito que elas vêm, né? Você tem que acolhê-las. Você é a hospedagem do poeta Sufi Rumi. Você é uma hospedagem com portas abertas, janelas abertas, né? As vássanas entram pela sua porta, sentam à sua mesa e lá elas ficam o tempo que elas necessitam. As vássanas são expressões da vida também, né? Mesmo que sejam vássanas ruins, elas são expressões de vida, da existência. Já pararam para pensar que vássanas são expressões de Deus? É Ishvara aparecendo como o inferno psíquico do Jiva? É ruim? Será que é ruim? Se você tomar um bom chá de bolinhos com a sua vássana, você vai aprender muito, né? E vai se tornar cada vez mais amoroso com você mesmo. Você vai dizer, caramba, o negócio pode ser difícil mesmo, hein? Aí você olha à volta, a sua capacidade de julgar os outros cai por terra. Eu estou vendo como a coisa é delicada comigo. Imagina com as outras pessoas, né? E eu ainda estou tendo essa sorte incrível
incrível, extraordinária, de ter o conhecimento suficiente para poder servir um chá, uma cerveja, um vinho com aperitivo para minha Vassana, né? Ficar íntimo dela, você tem que ser carinhoso. Senão, você vai tentar fazer o que essas práticas espirituais fazem, que acabam criando um monte de neuróticos, desculpe o termo, que se acham melhores do que o mundo. Eu já fui vítima disso, né? Eu me achava melhor do que o mundo. Olha que visão idiota e tola, né? É uma visão tola. Eu sou melhor do que o mundo me serve. Você tem que estar num delírio muito absurdo para achar que isso é verdade. Tem que estar muito autoiludido. Evidentemente, a dor decorrente de uma ilusão dessa é muito grande. Então, vamos ficar contentes da gente, com o Vedanta, conseguir, né, colocar a mesa do conhecimento escritural, né? Os cálices são os versículos dessas escrituras, né? E ali você coloca, você deita, né, a finesse máxima, que é esse vinho do autoconhecimento, né? A finesse máxima é o reconhecimento seu do ser, enquanto você está lidando com aquela vassana, né? Você diz, caramba, isso não sou eu. Essa vassana é eu, mas eu não sou ela. Ela depende de mim. Por isso que eu estou servindo esse vinho para os dois. Porque ela sempre bebeu de mim, né? Mas agora esse vinho para mim tem um outro significado. Eu entendo que ela não é eu. Quer dizer, que ela é eu, mas eu não me limito por ela, né? Quanto mais íntimo da sua vassana, mais você cresce na investigação e mais você sabe da sua verdadeira natureza. Mais você nota como ela é toda abarcante. E ao contrário do que as pessoas dizem, ela não exclui nada, vírgula, nada, vírgula, nada, 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 nada. Por isso que o mundo tem tudo vem do ser. Vê se ele exclui alguma coisa. Não exclui absolutamente nada. A sua doçura com as suas vássanas vai aprimorar o seu autoconhecimento. Quando a vássana for muito esquisita, aí você reza para Ishvara, ele sempre atende nessas horas. Ishvara não aprecia muito as rezas que ele não entende. Não é que ele não aprecia, é que ele não decodifica mesmo. E ele não decodifica porque não tem o menor interesse em decodificar. Decodificar algumas rezas de barganha, ele sabe que seria muito prejudicial ao Jiva. Então, ele não decodifica. Agora, uma oração dessa, ele sempre decodifica. Ele, olha só, está querendo ver como é que eu trato isso. Eu vou ensinar para ele. Olha que bacana. Né? Olha, viver com isso tudo é uma coisa mais relacional, gente. Né? A vida é relação o tempo todo. O tempo todo. Aí isso me lembrou o último livro da série, né, do Dom Juan com Castanheda. O último livro se chama O Poder do Silêncio. Quase ninguém leu esse livro. No final, o Dom Juan inventa um esquemão para tentar explicar a discrepância entre Deus e o Castanheda, para ele ver onde ele está situado. Então, ele tem que mudar a linguagem dele. No final, ele perde a paciência, ele diz para o Castanheda o seguinte, olha só, isso aqui é uma grande relação. Você não está aqui para ganhar e nem perder nada, não existe isso. O que ocorre é um campo relacional, né, da existência com ela mesma. E você é o aspecto da existência que pode ficar consciente disso. Ou não. Ou não. Você pode ficar consciente disso e saber que a sua vida vai mudar com isso, ou não. Então, ele disse, isso não é para ganhar nada, isso é uma relação. Então, você não vai ganhar e nem vai perder nada com suas vássanas. Você vai se relacionar com elas de um modo carinhoso, crístico, vedântico, búdico, né? Não vai brigar com ela. Quando ela ficar tão íntima de você, ela não vai mais ter efeito. Muitas vezes ocorre até da vássana ser transformada mesmo. Ela muda. Em terapia, isso ocorre às vezes de um modo espontâneo, né? A pessoa não está muito consciente. É quando eles chamam que há uma ressignificação profunda de alguns traumas, né? Isso pode ocorrer. No caso da prática da investigação, isso ocorre depois de uma deliberação, depois de uma disposição de que isso tenha espaço para ocorrer, né? O Vedanta é muito bonito. Ele é uma amorosidade repleta de conhecimento ou é um conhecimento repleto de amorosidade? Aí cada um usa como quiser. E isso são só palavras, né? Não tem essa separação de conhecimento verdadeiro e amorosidade. Não tem. Um caminha junto com o outro. E até falar isso é errado. Não está certo falar desse jeito. Né? Não está certo colocar amor. Olha como é que palavra é chata. Né? Eu falo amor, vou colocar conhecimento depois.
Se eu falo conhecimento, vou botar amor depois, né? Não é assim, né? É uma relação muito mais de peito aberto, aconchegante, né? De braços acolhedores do que de qualquer outra coisa. O Né? Alex, Então, diga, Henrique. Alex, Fala, meu opa, bom. me está lembrando esse koan do touro, né, do Zen budismo. Se você repara aí nesse koan, falando sobre a Vassana, né, ele primeiro, ele tem um laço na mão, um laço bem fininho, né, que você diz, o que vai fazer esse cara com esse laço, né, um touro de quantas toneladas, né? Ou seja, e aí depois que ele primeiro monta, né, no touro e o touro, né, e depois na outra parte, em outro koan, ele vai caminhando do lado, o touro caminhando do lado dele, né? Entendeu? Ou seja, esse que você está falando aí, acredito, né? Esse koan é muito bacana, né? Que depois se dissolve o touro, né? Mas essa parte de um laço fininho, depois disso ele montar, depois ele descer o touro caminhar do lado dele, né? E depois ele se dissolver, né? Eu acho que é o que estava abordando aí, né? Acho que muito bom esse com, né? Depois ele também some, né? Depois não fica ninguém, Ele né? também some, o touro desaparece também, né? Desaparece o touro, Isso. desaparece ele também, né? Desaparece tudo, né? Ele também some. O conjunto some, né? Porque um depende do outro. Né? A Esse hora cor é que muito bacana, né? ele é muito bacana, né? A Vassana só existe com o Jiva, né? A hora que a compreensão do Jiva é suplantada pelo entendimento de que ele é o ser, não faz mais entendimento, não faz mais sentido separação nenhuma. Essa história é muito bonita, né? Porque a laçada ela é delicada no final das contas, né? Aí a gente começa a entender aquela máxima espiritual também, né? Que eu ouvia desde pequeno, no colégio de freira. Eu não entendia desde criança e eu tenho certeza que as freiras também não. Né? Só o amor constrói, só o amor liberta. Aí você começa a entender que não é o amor que a gente estava pensando, né? Que é um choramingo de criança, né? As pessoas, quando falam de amor, elas estão falando de um choramingo de criança, né? Eu quero que você me dê colo. Não é isso, é você como amor, é outra coisa. Você age imbuído conscientemente do amor que você é. É assim que a coisa vai indo. Tudo vai ficando claro no final das contas. É bem bacana. Esse koan aí do touro, ele é budista e vale a pena dar uma olhada nele, viu? Ainda mais sabendo que o budismo em si, ele é considerado no hinduísmo um ramo do hinduísmo, né? Buda é entendido como uma encarnação de Vishnu, né? Ele não foi excluído dos cânones do hinduísmo, né? Ele foi meio que absorvido. Então, eu não vejo incompatibilidade, contanto que você entenda essas sucessões históricas, né? Nessa hora é bom conhecer a história, né? Como é que as coisas se sucedem, quais eram os problemas que o Buda enfrentou, né? Ao lidar com esse conhecimento, porque o Buda ele foi ensinado por mestres de tradição vedântica e iógica também, né? Por que ele partiu para um outro tipo de fala? Né? Porque quando a revelação veio para ele passou um mês cogitando se valeria a pena falar disso, porque ele sabia que o que ele falasse, né, é o que exatamente está nas escrituras. Não vai representar a coisa, porque a coisa é simples demais. Né? Você não tem como exprimir em palavras uma coisa tão simples, tão completa em si. Então, vale a pena pegar, quem puder, pega essa história do touro Zen e dá uma lida. O touro Zen é uma fábula muito bonita, e como o Henrique disse, tem vários koans ali, né? Como esse, né? O primeiro é que o cara não está vendo o touro. Ele não sabe como ele é inconsciente, né? O que é? O cara ele é ignorante dele mesmo. Ó, a Betânia deu até aqui, ó, os 10 passos de você apacentar o boi, né? No começo, o indivíduo nem sabe da ignorância dele, então ele tem que aprender a ver o boi, o touro, quer dizer, né? Esse é um dos koans. O outro aí é esse que o Henrique falou, né? Quando ele laça o boi assim, ele conduz com fio fino, né? Depois de estar montado no touro, aí ele desce do lado do touro,
parece a mesma coisa, né? Para quem está olhando de longe, e em significado também. Vale a pena, tem tudo a ver com o que a gente falou aqui, como bem assinalou o Henrique. Eu vou só dar uma lida nesse ausência de propriedade, que, na verdade, entender isso é fácil, né? Só você olhar o seu corpo. Eu esmaguei a minha unha na minha parede aqui, minha parede não, nos vidros aqui pesados que eu tenho aqui em casa, e o que me chamou a atenção é que eu não tinha a menor ideia como é que isso é recuperado, né? Isso só mostra que eu não sei nada do desenho desse corpo, né? Isso é óbvio, porque eu não criei ele. Isso só mostra da minha ignorância. E, para minha surpresa, cresce de baixo para cima. Olha que coisa interessante, né? Eu achava que crescia empurrando a unha. Não, viu como é que eu sou ignorante? Eu tenho essas unhas aqui há quase 60 anos e agora que eu estou vendo como é que elas funcionam quando são lesadas. Olha que desenho bacana que tem. Claro que eu não criei nada disso, né? Ausência de propriedade. Esse valor é semelhante à ausência de orgulho e ego. Aqui está outra análise inteligente do Dayananda. É o óbvio, né? O corpo é meu. Minha mãe pode reivindicá-lo na medida em que é feito da sua carne. O pai pode reivindicá-lo na medida em que não poderia existir sem a sua semente, né? Sem o sêmen. O corpo não pode sobreviver sem que os pais cuidem dele. A família tem uma reivindicação a fazer sobre esse corpo. E a sociedade também, né? O banco que mantém o seu dinheiro seguro, por exemplo. Várias criaturas, incluindo bactérias de todas as espécies, fungos, piolhos, ácaros, ar, fogo, água, terra, vermes, sol e lua e assim por diante, todos têm uma reivindicação no seu corpo, né? Todos precisam dele, você só funciona por causa deles. Sem esse monte de bactérias que Deus botou no seu corpo, você não digere nada, né? Sem esse monte de ácaro para comer a pele do seu corpo, que vai se soltando, o seu cheiro seria insuportável. Na melhor das hipóteses, eu sou um administrador, com muito favor, um zelador, ou melhor, eu gosto disso, um turista, porque o turista é um cara bem alienado, né? O símbolo que a gente tem do turista é um cara que só está aí de passagem mesmo. Eu acho que a gente está mais parecido com o turista do que com o zelador, né? Ou um turista ocupando residência temporária, enquanto o karma aparece, a encarnação se desenrola. Sem a ideia de propriedade, meu relacionamento com os objetos torna-se puramente factual, ele fica muito objetivo. E na ausência de apego, a minha mente fica resolvida e liberada, capacitada para investigar. Quem possui tudo? Ishvara. O campo possui tudo. Você é Ishvara, você pertence a Ishvara. E o que há de comum que nivela você com Ishvara é o ser que vocês dois são. É isso que nivela. Mas não a nível de Jiva e Ishvara. As pessoas fazem uma confusão muito gritante, né? Elas dizem, não, eu tenho um entendimento com Deus, eu sou um cúmplice com Deus. É muito engraçado isso, né? Eu sou um negociador com Deus, é isso que o cara está querendo dizer. Eu jogo minhas cartas com Deus e eu tenho meus cambalachos com Deus. Aí Deus diz, tá bom, você pode achar o que você bem entende. Toma, põe no meio da cabeça do cara. O ser humano sofre porque ele é muito distraído. Dois valores positivos que correspondem à ausência de propriedade são a caridade e a generosidade. A vida espiritual é sobre dar, não obter. O coração que dá, recebe. A vida espiritual é sobre dar porque você é amor, e o amor dá a si mesmo. A vida espiritual é sobre dar porque você é devoção, e a devoção se devota a si mesmo. Né? Se você é devotado a si mesmo, na hora que você for cumprimentar uma pessoa na rua, você vai ser devotado a essa pessoa. Você vai ser devotado aos seus passos andando sobre a rua. Você vai ser devotado quando a porta que você abre com cuidado para entrar no recinto, né? A vida espiritual você está sempre dando, está espalhando o amor que você é, a devoção que você é, a generosidade que você é, né? Você vai para a vida com o espírito daquilo que você é. Por isso que você dá, porque você basta a si mesmo. E quando você dá, você naturalmente encontra você te ofertando também. Né? Depois a gente lê de novo isso aqui, esse 15, ausência de propriedade. Eu vou encerrar dado o avançado da hora. É isso aí, gente. Mais alguma coisa? Com essa turma animada, a gente fala pra caramba, né? Mas é bacana.
Nós somos investigadores Quero aqui, falar né? uma coisa. Hoje você está inspirado nas suas É, analogias. é, eu Tá muito legal. saí meio baratinado ali da bicicletada, aí você fica inspirado. Está muito Dá rajado, rajado. não, não, satívico. Você sai meio Você elevado, acumulou assim, né? raios e depois converteu em sátiva. Foi isso. É, dá uns bavas, assim, dá umas posturas, assim, de umas epifaniazinhas. Né? É normal, vai ocorrendo. Aí é bom porque dá uma inspirada. Aí, em vez do cara ficar lá, né, só curtindo a inspiração, ele começa a usar para uma coisa útil, né, também, para conhecimento, para discernir legal, para enxergar ali o ser nessa bagunça nojenta. Não me esqueci dessas palavras. Ó. Brihadarianaka, como é que é? Como é que é o nome daquele Upanishad? Brihadaranyaka, Upanishad. Brihadaranika Upanishad. Quando o Deus da morte ele tenta seduzir o Nachiqueta com um monte de coisas do mundo, o Nachiqueta dá uma resposta meio desaforada para ele, ele fica maravilhado, e aí ele começa a instruir o menino no ser. Aí uma das primeiras coisas que ele fala é isso, né? Para as pessoas pararem de ficar com esse, né? Achar que tem que entrar, né? Num culto, numa separação muito grande, não é nada disso. É o encorajamento mesmo, né? É o encorajamento que ele faz ali. É um Deus da morte muito boa praça aquele. Está vendo como é que a morte aparece de um jeito legal? Né? Em alguns credos aparece como uma coisa demoníaca. Ali aparece como um baita do instrutor, que como um baita do instrutor tenta te passar a perna no começo. Né? Todo bom instrutor ele tenta te engabelar no começo. Né? Ele diz assim, ó, vou tentar fazer com que esse cara saia do que ele está querendo. Vamos ver se ele é bom mesmo. Né? Eu vou ofertar um monte de pirulito, doce, coisas lindas para ele. Vamos ver se o garoto fica. Ah, o garoto ficou. Aí ele viu, pô, então tá bom. Né? Aí ele olhou, esse garoto ele é bem qualificado, vamos lá. Aí começa a instrução do menino. Bacana, gente. Todos estamos muito inspirados hoje. Não é mesmo? Alex, Diga. esse negócio, puxando essa conversa de vocês aí com a Betânia, me veio também uma ideia agora que acho que a gente tem que, esse negócio de estar em lugares mais sossegados ou não, né? Para outra investigação, a gente tem que pensar, eu acho que você sempre está no lugar certo. Claro. Em Não última tem lugar instância, errado. sim. Não tem lugar errado, não tem lugar melhor ou pior. Né? Eu acho que se veio para você, porque aí está teu lugar, né? Então, o trabalho está aí, sim. né? Você está no barulho, está no conflito, está no problema, está na situação, esse é o lugar. É aí que Esse é o tem que... lugar. Não tem... Você está no lugar certo sempre, né? Então... Tá, mas aí também vem aquela outra colocação, né? Eu acho as duas abordagens válidas. Aquela que, primeiro, você tem que cuidar da semente, né, Henrique? Depois que a Sim. semente vira um cipó bravo, né? Uma hora pronobis da vida, aí vai e cresce em qualquer lugar mesmo. Não, lógico, Mas igual que esse negócio de livre-arbítrio, não, né? Com certeza, primeiro tem que exercer mesmo, né? Você não tem controle de nada, cai isso na mão de um cara que não... Isso que você falou, Tayaná, que você não está no controle, que está tudo... Cai isso na mão de uma pessoa, né, que não está preparada, nossa senhora, eu boto o pé pelas mãos, né? Então, certamente, né? É a consequência dele, com certeza. São coisas todas válidas, né? São as diferentes facetas, né, dos investigadores, do modo... O importante que eu vejo, sabe, é a pessoa aproveitar o que ela tem de mais favorável naquele determinado momento. Então, é uma espécie de autossensibilidade, né? É como se você estivesse ficando bem consciente das suas vantagens como Jiva e das desvantagens inerentes ao desenho de qualquer coisa que está na manifestação. Então, o indivíduo ele começa a usar de modo favorável isso tudo. Ele começa a saber como se posicionar, né? Qual é o mais adequado nessa hora? Aqui é preciso dar uma retirada. Tudo bem, então dou uma retirada.
Ali não, ali eu vou rolar ali na terra, lá com os mendigos, com todas as bactérias, e já está bem mesmo. Mas aí o cara diz, bom, mas aqui não é apropriado, eu vou ficar sujo demais. Aí a gente vai vendo como é que a coisa vai ocorrendo. Cada um tem uma liberdade, né, de se colocar e de observar as vantagens que pode manifestar naquela hora. É uma coisa muito importante. O investigador ele tem que saber tirar um bom proveito do instrumento dele de investigação. Isso inclui, muitas vezes, ele se embolar com as coisas, ou muitas vezes inclui ele se afastar. Aí é a sensibilidade dele mesmo com ele mesmo. Mas é tudo válido. E realmente, é aquela coisa, né? Qualquer lugar é lugar, né? Seria o quê, né? É incrível. Isso que deixa muitos de nós, né? Eu não vim de heranças espiritualistas porque eu não tinha apreciação nem pelo povo materialista, nem pelos espiritualistas. Aí eu fiquei quase minha vida toda bem isolado por causa disso. Mas uma pessoa que tem um cunho mais espiritualista, às vezes é interessante ela dar uma afastada, né? Ela ir um pouco, né, com mais tato. Já um outro, né, que está mais bagunçado e que ele seja bastante confiante, que aí tem que estar bastante confiante e com bastante fé em Deus mesmo. Fé em Deus resolve tudo. Mas uma fé, né, bem avalizada pelas escrituras, né, uma fé entendida. Fé em Deus resolve qualquer coisa. É engraçado falar isso, né? Imagina num grupo de Vedanta, vai um cara e diz que a fé em Deus resolve tudo. Parece um desses grupos de bhaktas, né, de devotos duais, né? Mas é porque inclui a devoção dual, né? O Vedanta ele inclui ela. O bhakta dual não compreende isso. Ele não entende esse posicionamento. Mas ele pode entender, se for o caso, né, se ele quiser. Mas é isso aí, gente. Vamos Ô, tirar Alex, proveito deixa eu valoroso falar, das nossas uma coisinha especificações só. técnicas. Só uma coisinha só, Alex. Diga, Quando Betânia. você fala do conhecimento e amor, né? É como aquela fala do professor Arlindo, né? Que tem nos textos, né? A existência é consciência, a consciência é existência. É como o conhecimento é o amor é o conhecimento, né? Como um é igual ao outro, um é o outro, né? Um é o outro. É só porque você falou e eu lembrei daquelas duas palavras que não dá para falar nem quem veio primeiro, nem que estão separadas, né? Esse assunto que você levantou, ele é tão interessante que eu sugiro a gente começar com ele no encontro que vem, porque ele tem nuances, né? Ele tem nuances aí, e a nuance dele é a limitação da nossa confusão, porque a gente parte de um ponto confuso, né? É por isso que realmente a gente vê que não tem como expressar adequadamente, porque a confusão ela é confusa, né? Ela usa um sistema confuso que não tem como ser preciso. Aí quando a gente sai dela, a gente usa o mesmo sistema. Aí a gente vê, né? A gente diz o que vem antes, o que vem depois, mas na verdade não cabe na dimensão das palavras, essa que é a verdade. Mas as palavras são válidas, porque a gente usa elas, né? É engraçado isso, né? Você sai de uma coisa tão imperfeita para chegar no perfeito, né? É inexplicável mesmo. A gente, no fundo, está lidando com uma coisa completamente inexplicável. Por que confunde e por que sai da confusão, né? Usando um instrumento tão imperfeito? Vale a pena refletir sobre isso, viu? Vale mesmo. Vamos começar desse ponto quando a gente se encontrar de novo. A gente está ficando com o corpo, né, o corpo búdico, o intelecto muito suave, né, muito delicado. Aí ele já consegue lidar com esses objetos sutilíssimos, né, muito sutis, e muito instigantes também. Maravilha, gente, maravilhoso, muito bom. Quando você quiser, Olecran Adnar. Fica até legal, ó. Parece uma coisa meio, né? Meio persa, Olecran Adnar. Talvez um cipriota, um cara lá da Anatólia, Macedônia. Olecran Adnar.
com a sua variação mais mediterrânea, Olecran Adnara. Front Mount Meru. É. Front Mount Meru. Meru. Vamos lá, vou dar pode mandar bala. Vamos lá. Om Purnamada Purnamidam Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vasishyate. Om Shanti Shanti Shanti. Gratidão, Ishvara. Gratidão ao Vedanta, a tradição ortodoxa de Shankaracharya. Gratidão a tudo. Uma boa noite para todos nós. Até a próxima. Saudações. Eu quero aqui deixar um pequeno testemunho. Através do estudo do Vedanta, com os ensinamentos sendo esclarecidos especificamente pelo professor Arlindo Nagar, foram canceladas em mim algumas noções que eram relacionadas com a ideia que eu tinha a respeito de alcançar algo que representasse uma grande realização espiritual. Então o Vedanta fez com que, pela compreensão, a minha mente ela abandonasse o papel de buscador espiritual. E isso para mim foi um marco inicial para uma outra relação com o processo de desenvolvimento espiritual, do qual, saibamos disso bem ou mal, é um processo que fundamenta a vida de todos nós. E eu digo isso para estimular todos aqueles que chegam no Vedanta Brasil e entendem que podem se beneficiar da profunda imersão direcionada para o autoconhecimento que é promovida nesse grupo de estudos, que é um grupo que existe graças ao trabalho altruísta do professor Arlindo Nagar, suportado também pelo trabalho voluntário de pessoas que contribuem para a manutenção do grupo de diversas maneiras. E entre as várias formas de contribuir com esse trabalho, as contribuições regulares em dinheiro, elas são necessárias. Então, se você se beneficia do trabalho desenvolvido no Grupo de Estudos Vedanta Brasil, faça uma contribuição. Qualquer quantia é muito bem-vinda. As informações para transferências em dinheiro ficam disponíveis na seção Avisos do nosso grupo no Facebook e serão colocadas na descrição desse vídeo aqui também. Namaskaras.